Olá, caros alunos. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender sobre o FRBR, Functional Requirement for Bibliographic Records. O FRBR, ele é um modelo conceitual que foi a base para o novo Código de Catalogação, o RDA. Vamos entender como ele funciona. Bem, inicialmente é importante nós entendermos que o FRBR é um conceito de arquitetura ou modelo conceitual que estrutura e organiza os recursos, os seres e os assuntos do universo bibliográfico. A gênese do FRBR se inicia no Seminário de Estocolmo em 1990 e a IFLA validou o relatório do FRBR em 1997. Existiram dois relatórios posteriores, que foram o FRAD, Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade, e o FRISAD, Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade de Assunto. Nós vamos estudar esses dois modelos conceituais também nessa disciplina. Tá? O que é importante falar sobre o FRBR? O FRBR, por ser um modelo conceitual, ele não é implementável, ok? Nós só conseguimos implementar os conceitos elaborados no FRBR através da norma de catalogação RDA. Ele não é um modelo conceitual que foi feito para desenvolver uma base de dados ou para desenvolver um sistema de informação. Ele é apenas um modelo abstrato. A metodologia usada para a modelagem do FRBR, ela é uma técnica usada pela ciência da computação no desenvolvimento de softwares e de sistemas de informação. Essa metodologia se chama modelo entidade-relacionamento. Tá? Nesse modelo, são identificadas entidades, relacionamentos entre essas entidades e os atributos dessas entidades. O que são esses atributos? Esses atributos são os campos de uma descrição, por exemplo. Tá? Se nós entrarmos no formato MARC, nós teremos os campos autor, título, editora. Esses são os atributos do formato MARC. Tá? Aqui no caso, o modelo FRBR identificou os atributos de cada entidade contida dentro de um universo bibliográfico. Então, esta é a base do modelo entidade-relacionamento. Nós vamos ter as entidades, pode ser mais de uma. Essas entidades elas se relacionam entre si e geram produtos. E os atributos são os elementos que constituem as entidades. Relacionamentos podem ter atributos também. Para que o FRBR foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido por dois objetivos. Prover uma definição clara de uma arquitetura estruturada para relacionar os dados contidos em registros bibliográficos necessários aos usuários desses registros e recomendar um nível básico de funcionalidade para a criação de registros por agências bibliográficas nacionais. O que isso quer dizer? A área da catalogação, até a década de 90, ela ficou muito relegada à prática, ao pragmatismo. E poucos estudos foram feitos. Mas sempre houve a discussão de que nós não precisamos colocar tantos elementos de descrição, nós podemos fazer uma descrição mais básica, que é suficiente para o usuário. Não, mas nós não podemos fazer tão básica assim, tem que ter mais... Então, assim, era uma discussão baseada na prática. Os bibliotecários que atuavam em bibliotecas escolares, públicas, onde o caráter do acervo é mais geral, mais generalista, e o usuário não é tão exigente, eles entendiam que uma descrição simplificada era suficiente. Já os que atuavam em bibliotecas universitárias especializadas já não aceitavam essa posição. Então, era uma discussão baseada na prática de cada um que não chegava a lugar nenhum. Com o FRBR, o objetivo foi: qual é o núcleo básico obrigatório para uma descrição? Os elementos mínimos, tá? Os outros todos são opcionais. E aí cada um vai decidir
quais são obrigatórios para aquela unidade de informação baseado no seu usuário. Então, o objetivo da FRBR foi mapear essa realidade do universo bibliográfico de forma a fundamentar melhor essa discussão entre os profissionais da biblioteconomia e a solução dos problemas locais. O FRBR, então, ele esboça 4 tarefas gerais do usuário: encontrar, identificar, selecionar e obter. O usuário, primeiro vai tentar encontrar uma informação. Aí ele vai encontrar várias possibilidades de atendimento das suas necessidades, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente entra no catálogo de uma biblioteca. Vem vários livros, nem todos nos servem. Então, nós entramos na fase de identificar. Daquilo que foi recuperado, nós vamos identificar o que realmente nos interessa. Mas, às vezes, o que nos interessa é muita coisa. Então, nós vamos selecionar o que disto que me interessa eu quero muito, eu quero agora, eu quero ler primeiro. Aí eu seleciono quais são os itens que eu vou emprestar da biblioteca ou que eu vou fazer download de uma biblioteca digital para eu poder analisar melhor. Né? E aí entra na fase do obter, que é por empréstimo, que é por download, mas aí eu vou obter esse material. Então, basicamente, o usuário, quando busca informação, o FRBR entende que ele executa essas 4 tarefas básicas. O FRBR, ele fez uma modelagem e ele dividiu as entidades em 3 grupos principais. Tá? A entidade do grupo 1, que são as entidades do item bibliográfico mais básicas, são obra, expressão, manifestação e item. Elas têm a ver com as informações descritivas da obra, basicamente. As entidades do grupo 2 têm a ver com os dados de autoridade. As pessoas que são autores dessas obras, as entidades que têm autoria dessa obra, que publicaram essa obra, as bibliotecas que possuem essa obra, são consideradas entidades do grupo 2. E também tem a possibilidade de família, porque em alguns acervos, alguns itens são relacionados a famílias. Isso acontece bastante em arquivos históricos e em museus, não tanto em bibliotecas. E entidades do grupo 3 são as entidades de dados de autoridade de assunto, ou seja, aqueles assuntos com os quais eu indexo aquele item. Tá? E aí ele identificou 4 entidades básicas para assunto: conceito, objeto, evento e lugar, no grupo 3. Tá? O grupo 2, posteriormente, foi melhor estudado e se transformou no relatório do Frade, e o grupo 3 também passou por um estudo mais aprofundado e se transformou no relatório FRISAD, que veremos adiante nesta disciplina. Então, as entidades do grupo 1 do FRBR incluem obra, expressão, manifestação e item. O que isso significa? Significa que dentro de um registro bibliográfico básico, ou seja, dentro de um registro que eu faço no MARC, onde eu coloco autor, título, edição, local, editora, data, os assuntos, os pontos de acesso principais e secundários, dentro daquele recurso, tá? Eu tenho elementos de obra, que são os atributos de obra, ou seja, os atributos relacionados à obra na sua essência, na sua natureza básica antes de ser publicada. Nós temos a expressão dessa obra, que pode ser textual, que pode ser por som, que pode ser por imagem. Ainda também é uma entidade abstrata. Nós vamos ter a manifestação, que é quando a obra é publicada, é produzida. Quando ela vira um suporte físico de informação, ela vira uma manifestação. Então, as entidades concretas dessas 4 entidades são manifestação e item. O item, por sua vez, é um exemplar dessa manifestação, que é de propriedade de uma pessoa ou de uma biblioteca. Ok? Então, nesse sentido, uma obra ela vai ser realizada através de uma expressão. Ela pode ser realizada de várias formas diferentes, por várias expressões diferentes, que é o sentido dessas setas que vocês veem aqui na imagem, ok?
Então, uma obra pode ser representada por várias expressões. Eu posso ter a mesma obra, por exemplo, eu posso ter Senhora de José de Alencar em forma textual, em forma de áudio, posso ter um audiobook, tá? Eu posso ter ela traduzida para o francês, para o inglês, para o alemão, para o espanhol e em português, no original em português, tá? Então, vocês percebam que eu listei várias expressões dessa obra. Então, uma obra pode ser expressa de várias formas. Essas expressões, elas podem ser incorporadas em diversas manifestações. Eu posso ter uma obra em português textual, eu posso ter ela publicada por uma editora X, eu posso ter uma outra edição publicada por uma editora Y, são manifestações diferentes. Tá? Eu posso ter essa mesma expressão textual publicada em forma de audiolivro, ok? Não, de e-book, ok? É uma outra manifestação, então, a mesma expressão eu posso ter em diversas formas de manifestação. E a manifestação, cada manifestação, ela vai ser exemplificada por um ou mais itens. Por quê? Uma biblioteca pode ter 2 ou 3 ou 4 exemplares de uma mesma manifestação, de um mesmo item, ok? Tá. Então, para nós entendermos melhor, tá? Obra e expressão são entidades abstratas. Tá? Nós temos alguns elementos aqui, mas não são a maioria. Os principais elementos de descrição aqui na obra, por exemplo, seria o título, a data em que essa obra foi concluída pelo autor, é uma data que nós nunca temos essa informação, mas é uma data que eu posso acrescentar aqui. Mas mais adiante nós vamos ver quais são os atributos possíveis de obra. Tá? Expressão é uma obra em um determinado idioma, em outro determinado idioma, são expressões diferentes de uma obra. Tá? E as entidades concretas são manifestação e item. A biblioteca ela vai fazer a catalogação com base em um item de uma manifestação, em um item de uma publicação, de uma edição específica de uma obra que ela tem ali no acervo dela. Tá? Então, a maioria dos elementos de descrição estão no nível da entidade manifestação, e a parte que relaciona essa manifestação à biblioteca, que é o número de chamada, número de registro, em qual biblioteca ele está, em qual parte do acervo da biblioteca ele está, vão ser elementos de item. Então, vocês podem perceber que as fronteiras entre as entidades do grupo 1, especialmente entre obra e expressão, são difíceis de determinar e de estabelecer. Não fiquem assustados, porque isso tem sido uma dificuldade geral até dos profissionais mais capacitados e mais gabaritados da área. Tá? É uma coisa que a gente vai ter que aprender com o tempo e que se acostumar com isso. Que ajuda eu a identificar se aquilo é um elemento de obra ou se aquilo é uma nova expressão de uma mesma obra. Tá? Perguntas, existem perguntas que ajudam esse processo. Aqui nós temos duas delas. Quanto do conteúdo foi modificado ou alterado de um recurso A para um recurso B? Por exemplo, uma adaptação de uma obra é uma nova obra, porque o adaptador ele muda várias coisas na história. Ele adapta aquela história, aquela versão, ele faz uma versão nova, que é dele. Então, vira uma obra dele, não do autor original. Tá? Então, houve muita modificação. Ok? Uma edição nova de uma obra. Uma edição nova de uma obra, se teve atualização, ampliação do conteúdo, dependendo de quanto foi mudado, também é uma nova obra. Por exemplo, no caso de literatura, uma nova edição não muda nada na história. Nada. É a mesma história, só uma nova publicação daquela mesma obra. Então, nesse caso, é uma nova expressão da mesma obra. Ok?
E aí, a segunda pergunta, ela ajuda a corroborar o que eu expliquei. Quanto novo esforço intelectual ou artístico foi envolvido. Uma coisa que me dá muito mais trabalho para alterar é uma nova obra. Uma coisa que eu não mexi em nada, por exemplo. Por que uma tradução é uma expressão? Porque eu não mudo nada, não acrescento nada na tradução. Eu apenas traduzo. Mas a obra é a mesma. Então, ela é uma expressão de uma mesma obra. O grau de diferença entre o recurso A e o recurso B torna-se um fator importante para mapear obras e expressões. Lembrem sempre disso. Bem, as entidades do grupo 2, elas são pessoa, família e entidade coletiva. E elas se relacionam com as entidades do grupo 1, da seguinte forma, tá? Uma obra, ela é criada por uma pessoa, por uma família ou por uma instituição, tá? Então, nós temos a parte de autoridade em termos de autoria, de criação da obra, tá? Essas entidades, pessoa, família e entidade coletiva, também vão se relacionar com a expressão. Em que sentido? Que uma expressão ela vai ser realizada por uma pessoa, por uma família, por uma entidade coletiva. Por exemplo, uma tradução, eu tenho o nome do tradutor, tem alguém responsável pela tradução. Num audiobook, eu tenho alguém responsável pela narração. E assim em diante. Ou seja, eu tenho pessoas também, autoridades relacionadas a uma expressão específica. Também uma manifestação ela vai ser produzida, ela vai ser distribuída, ela vai ser publicada por uma entidade, uma pessoa, uma família. Tá? Geralmente é uma empresa, nesse caso. Mas nós temos também obras que são publicadas por pessoas. Okay? Então, aqui, a relação de autoridade com a entidade de manifestação é de produção, de publicação. Tá? E nós temos uma relação de autoridade com a entidade item, que é um item vai ser propriedade de. Então, no sentido de proprietário daquele item, daquela manifestação, nós temos o nome das bibliotecas que possuem aquele item, o nome das pessoas que têm aquele item em seus acervos, o nome das famílias que possuem aquele item em um acervo familiar. Ok? Já nas entidades do grupo 3, ele faz uma relação de todas as outras entidades com obra. Tá? Então, aqui ele está dizendo que eu posso encontrar elementos de assunto de uma obra, tá? Entre os próprios elementos da entidade obra, entre os elementos da entidade expressão, entre os elementos da entidade manifestação, entre os elementos da entidade item. Por exemplo, eu posso considerar que o tipo de manifestação, se é um CD-ROM, se é um Blu-ray, se é uma fita VHS, vai ser um assunto que eu quero usar como recuperação de assunto para o meu usuário, ok? Ele também está dizendo que a obra ela pode ter pessoas, instituições e famílias como assuntos. Por exemplo, no caso de biografias, de histórias de famílias, de histórias de instituições, nós vamos ter uma instituição, uma pessoa, uma família como assunto de uma obra. E também, de maneira mais básica, tá? Nós temos assuntos do tipo conceito, objeto, evento e lugar relacionados a uma determinada obra. Assim, definidas as entidades e os relacionamentos do FRBR, nós vamos ver agora sobre os atributos das entidades. Cada entidade possui um jogo de características ou atributos. Os atributos servem como meio dos usuários formularem questões e interpretar respostas de busca. Os atributos do FRBR se dividem em dois tipos: atributos intrínsecos e atributos extrínsecos. Os intrínsecos são os que estão na própria obra, se originam dentro da própria entidade, e os extrínsecos são os que nós trazemos de fora da obra. Geralmente, número de chamada, assuntos, são atributos extrínsecos. Tá? Nós colocamos na biblioteca, não vem já definido e determinado dentro do item bibliográfico.
Então, atributos de uma entidade do FBR, tá? O FBR ele vai usar a palavra atributo e o RDA vai usar a palavra elemento. O RDA define um elemento como uma palavra, personagem ou grupo de palavras e ou caracteres que representam uma unidade distinta de informação. Ou seja, os elementos do RDA estão relacionados com os atributos do FRBR. Então, aqui nós vamos ter alguns elementos obrigatórios e opcionais, tá? Os elementos que eu listo aqui não são todos obrigatórios, ok? Da entidade obra, título da obra seria obrigatório, os outros seriam todos opcionais, tá? Então, a forma da obra é uma novela, é uma música, é um mapa, ele é um elemento de obra, a data da obra, o contexto em que ela foi escrita, outras características, a audiência, ou seja, eu fiz essa obra para que tipo de público, tá? Aqui são atributos mais para obras musicais, né? Então, esses são os atributos, alguns atributos de obra. Já em expressão, nós temos o título da expressão, é uma tradução, é um audiolivro, né? Nós temos a forma, nós temos a língua da expressão, por isso que uma tradução é uma nova expressão, porque a língua está relacionada à entidade expressão. Vocês vão verificar que na entidade manifestação é que se encontram a maioria dos elementos descritivos da catalogação, ok? Inclusive as áreas de descrição. Título da manifestação, indicação de responsabilidade, edição, lugar de publicação, publicador, data de publicação. Aqui, o fabricante, né, que às vezes é um objeto tridimensional, não é um livro, então ele vai ter um fabricante, não um publicador. Indicação de série, forma do suporte, extensão do suporte, dimensão do suporte, ou seja, tem quantas páginas, tem quantos bytes, é um filme de quantos minutos, tá? E o identificador da manifestação, que nós podemos dar de exemplo o ISBN e o ISSN. E alguns atributos da entidade item. Identificador do item, código de barras, número de tombo, número de chamada, proveniência do item, marcas ou inscrições, história de exibição, ok? Então, esses são alguns elementos de item. Então, aqui vocês podem ver, ficou pequeno, mas é só para vocês terem uma ideia de como seria a identificação das entidades em um registro catalográfico, tá? Então, olha só, o nome do autor é um elemento de obra, o título também, mas a língua é um elemento de expressão, ok? Aí, título e indicação de responsabilidade, manifestação, edição, manifestação e assim por diante. Então, aqui vocês têm um mapeamento de como ficaria essas entidades distribuídas em um registro bibliográfico padrão. Se vocês tiverem mais interesse sobre o tema, né, nós temos os relatórios da IFLA, estão todos disponíveis na internet. São gratuitos e tem em diversos idiomas, infelizmente em português não tem todos, né? Vocês vão achar em inglês e em espanhol. E o livro da Margaret Merriam, que tem todas essas questões mais explicadas. Infelizmente, nós ainda não temos no Brasil obras em português. Obrigado e até a próxima aula.